Oi gente, bom dia, pelo menos aqui para mim no momento é bom dia. Meu nome é Dermival Silva. Muito obrigado àqueles que são inscritos no meu canal, aqueles que estiverem me vendo pela primeira vez, muito obrigado. Hoje o tema do vídeo é como se encontrar espiritualmente e emocionalmente. A maioria das pessoas, eu diria que 90% das pessoas, não procuram se conhecer. Ao contrário, eles procuram religiões antes de se conhecerem melhor. Eles procuram outros segmentos, como grupos de pessoas, não que seja errado, mas ou seja, procura tudo externamente e não procura se compreender internamente. Eu falei num vídeo anterior que as pessoas precisam se encontrar para se dar bem na vida. Quando eu falo se dar bem na vida, não quer dizer exatamente enriquecimento financeiramente. Se dar bem na vida é você se encontrar e se sentir bem. Bom, hoje eu quero ensinar algumas técnicas, eu diria rituais também, pela minha experiência de vida e pela experiência das pessoas que eu conheço, como você deve fazer para se encontrar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se dar ouvido a si mesmo. Se nós prestarmos atenção, Deus fala com a gente a cada instante. Eu estou cansado de ouvir pessoas falar, se eu falasse com Deus, se Deus me ouvisse, se eu falasse com Deus diretamente, eu viveria melhor, ou resolveria os meus problemas. Errado. Deus fala com a gente todos os dias. Na verdade, Deus fala todos os instantes. Todos os instantes Deus está falando com a gente. Você pode perguntar, mas como Deus fala com a gente se eu não escuto a voz de Deus? Bom, nós não temos, a maioria de nós não conseguimos nem falar com o presidente da república de um país, imagina falarmos com o Criador do universo. Deus fala com a gente através de sentimentos, através de comportamentos que nós temos, às vezes aleatórios, que não percebemos. Por exemplo, quantas vezes Deus fala com a gente através das intuição? Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, mas Deus faz com que a gente se sinta mal antecipadamente. E a gente termina insistindo por teimosia e faz. Aí se dá mal. Depois costuma falar para si próprio, nossa, eu pressenti isso, por que não me deu ouvido? Bom, isso é Deus falando com a gente. Mas as pessoas normalmente não procuram dar ouvido a esse tipo de sentimento. As pessoas normalmente quando estão se sentindo mal, ou estão passando por um momento difícil na vida, eles procuram normalmente conselho externo, procuram que uma outra pessoa solucione o problema, que no geral, os problemas que a gente tem externamente falando, na verdade são problemas internos. Dificilmente, eu diria que 10% ou menos de 10% são problemas realmente externos. No geral, são problemas internos, que se externa o problema, porque a gente não resolve internamente. E se nós pararmos para pensar, quando a gente está bem, que é o que nós chamamos de felicidade, quando nós nos sentimos felizes, pode perceber que a felicidade, no geral, a felicidade não surge de fora para dentro, surge de dentro para fora. Às vezes nós ficamos felizes só por imaginarmos conseguindo alguma coisa, algum objetivo. Só faltou da gente imaginar, tendo aquilo, a gente se sente feliz por dentro. Então isso prova que é de acordo com o comportamento da mente, conforme a mente está trabalhando, se é positivamente, que a gente se sente feliz. E como é que nós podemos alcançar isso, vocês devem me perguntar? Alcançamos isso nos conhecendo e praticando no dia a dia. Eu, por exemplo, gosto muito da natureza. Acho que todo mundo gosta, muito poucas pessoas não gostam da natureza. Mas a natureza tem diversas funções que em vídeos futuros eu vou explicar para vocês, que raízes têm uma função no nosso corpo, a árvore tem outra função, a folha, a flor, as abelhas, os animais em si, a terra, a areia, as pedras, tudo tem uma função definida. Isso faz parte de nós. Nós somos pó.
Então nós estamos automaticamente interligados à natureza. E nós, para nós nos sentirmos bem, precisamos meditar sobre nós, não procurar resolver o problema lá fora. Essa é o X da questão. Não procurar resolver o problema de fora para dentro, seja ele o problema que for. Que seja, principalmente o que mais destrói as pessoas, que muitas pessoas se confundem, acham que destruir a vida está difícil, acha que o dinheiro vai resolver o problema. Não vai. Se fosse assim milionário não teria problema. O problema é que a gente não vê o que eles sentem. A diferença é que eles se resolvem com mais rapidez, que a maioria dos milionários, é claro, são pessoas sábias, até porque se tornaram milionários, porque se fosse bobo não teria alcançado esses ideais, esses objetivos. E por isso são pessoas que têm um autoconhecimento, no geral eles têm autoconhecimento. E nós, a maioria também das pessoas mais simples, mais humildes, não tem o conhecimento próprio. Que aqueles que têm o conhecimento próprio e mesmo assim continuam vivendo uma vida simples e humilde, é porque essas pessoas se autoconhecem. Então o importante aqui é aplicar a técnica de autoconhecimento. Eu vou falar aqui algumas técnicas, na verdade vou falar 3, que são de extrema importância para a gente resolver qualquer solução. Para a gente resolver qualquer problema que a gente tiver, são três análises, autoanálises que a gente tem que fazer quando tiver problema na vida. Porque são os problemas internos que provocam as reações externas na vida da gente. Um dos problemas, quando você estiver se sentindo com uma certa dor no estômago, digamos, se sentindo mal por dentro, mas não sabe o porquê, acredite, Deus está te alertando de algo. Você tem que ficar atento, ou está lhe alertando para você praticar, tomar uma atitude de ação, se voltar a uma atividade que você deixou de lado, ou se reanimar, ou realmente um alerta de que você tem algum problema, alguma energia negativa que está em volta. Vou parar um pouquinho de falar que está passando um carro aqui, vai dar muito barulho. Ou até mesmo inimigos pode estar acontecendo com a pessoa. A gente pode ter inimigos em volta da gente, e uma das reações que o corpo dá, que seria o Deus falando com a gente, é isso. O primeiro sintoma que algo não está bem é que você não se sente bem e não vê. O detalhe importante é isso, que você não vê nada em volta aparentemente que esteja errado. Mas inexplicavelmente você está se sentindo mal por dentro. Então isso é Deus falando com a gente. O seu corpo despertando as anteninhas, captando algo de errado. Devemos naqueles momentos ficar sempre em alerta. Não é para entrar em pânico e achar que o mundo vai se acabar, mas ficar em alerta. Tem algo errado acontecendo. Tem algo errado. O segundo sintoma, que são 3 principais, o segundo sintoma que Deus fala com a gente é quando você se sente um pouco afobado, como as pessoas mais simples falam, quando você se sente com a cabeça quente, nervoso, sem explicação. Você simplesmente esquenta a cabeça, mas também olha em volta, não vê nada, não está vendo nada de errado que possa estar acontecendo e não consegue entender por que aquilo acontece. Então esse é o segundo sintoma. Se a cabeça está quente e você em volta não está vendo nada, ou não conhece ninguém que seja seu inimigo, não tem inimizade com ninguém, mas a cabeça está quente, não lhe deixa ficar tranquilo, é o mesmo segmento do primeiro sintoma. É Deus falando com você, porque essa é a voz de Deus. Nós estamos interligados a Deus. Deus fala com nós através dos nossos sentimentos. E o terceiro, e não menos importante, sintomas que Deus está falando com a gente, que é a parte do seu autoconhecimento, que todos deveriam saber disso, é quando você desiste muito rápido das coisas. Deus, quando quer alertar a gente de que algo está errado,
ele não deixa dar seguimento a alguns projetos que a gente fica tentando por diversas vezes, mas simplesmente não há ânimo. Quando esse ânimo é cortado por algo que você planeja muito, gosta muito e quer muito aquilo, mas simplesmente você vai desistindo do projeto, inexplicavelmente você desiste daquilo, e é uma coisa que você começou no maior afinco, nossa, eu vou conseguir, eu vou realizar, e simplesmente desiste, vai desanimando até o ponto de parar com aquele projeto. Novamente é um aviso de Deus. Vocês não devem, naquele momento, entrar em pânico ou achar que é você que é incapaz. Não. De alguma maneira, você está sendo também prejudicado por alguém ou por alguma energia que você não está sabendo. Então, é isso que eu falo sobre nós nos conhecermos. Nós temos que entender esses sintomas que acontecem com a gente, para que só a partir daí, de nós nos entendermos e nos compreendermos, é que a gente pode solucionar os problemas externos. Bom, gente, sobre o autoconhecimento por hoje são essas dicas. E nos próximos vídeos vamos falar sobre só a espiritualidade, companhia espiritual e vivência com a espiritualidade. Muito obrigado àqueles que me assistiram, àqueles que gostaram. Dê um like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão sobre algo dentro do segmento que queiram saber, pode colocar aqui nos comentários abaixo. Se inscreva e dê um like, eu agradeço muito. Fiquem com Deus.